Continuando a gravação do livro Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin, capítulo 4, tópico: Cultos de ensino. Deus também quer que tenhamos cultos de ensino em nossas igrejas, nos quais o propósito principal seja ensinar as pessoas. Em tais cultos devemos cantar pouco. Lembre-se, não se trata de um culto de adoração, embora também deva haver ocasiões em que devemos reunir-nos apenas para louvar a Deus. No entanto, em um culto de ensino, é preciso esforçar-nos por direcionar o culto para o preletor, pois o principal propósito da reunião é ensinar, comunicar a verdade da palavra de Deus. Quando seguimos os propósitos de Deus espiritualmente falando, então sabemos o que fazer em cada culto. Os pastores devem perguntar a si mesmos: qual é o propósito deste culto? Qual é o plano de Deus? Ser igreja é seguir o plano de Deus, tendo em mente o seu propósito. Isso quer dizer que temos de passar um tempo esperando nele, a fim de entender seus planos e propósitos. Uma vez que entendemos aquilo que ele espera que façamos, devemos deixar fluir com ele a realização de cada culto. O propósito dele ou nosso. Lembro-me de maneira bem clara quando pastoreava uma igreja em Farmville, Texas, de um Dia das Mães. Havia me empenhado muito no sermão para aquele dia do ano. Trabalhara nele por dias. Tinha citações de homens grandes e famosos do passado. Citei Benjamin Franklin e Abraham Lincoln, dentre outros. Tinha comigo todas as minhas anotações. Quando finalmente terminei de prepará-lo, sabia que o sermão estava muito bom. Havia 4 outras igrejas a poucos quilômetros, as quais estavam celebrando juntas um culto especial no Dia das Mães, à tarde, e fui convidado para pregar. Por causa disso, perdi meu culto da manhã, mas avisei a minha congregação que teríamos nosso culto do Dia das Mães no domingo à noite, em vez de pela manhã. Quando preguei aquele sermão à tarde para aquelas outras igrejas, vi que ele era bom mesmo, porque todos elogiaram. Portanto, pensei, vou pregá-lo no domingo à noite em minha igreja. Planejei o culto da noite, de modo que tudo fosse sobre as mães. Houve cânticos especiais e também um trio feminino cantando sobre esse tema. Entretanto, não pude ouvir as senhoras cantando, pois o Senhor estava tratando comigo. Houve uma luta entre meu coração e a minha mente. O Senhor me disse: dirija um culto de cura agora mesmo, assim que acabarem esse cântico. Levante-se e anuncie o culto de cura. Por que, Senhor? Questionei. E o meu sermão, Senhor? Trabalhei nesse sermão por semanas. Não posso pregar um sermão de Dia das Mães no próximo domingo, pois já não será mais Dia das Mães. As pessoas poderão pensar que estou louco. Terei de esperar um ano inteiro para pregar meu sermão? O meu sermão? Ore pelos enfermos assim que as senhoras acabarem de cantar. Deus falou novamente. Respondi de novo: Senhor, as pessoas pensarão que estou louco. Olhei para a congregação. No programa do Dia das Mães, teríamos crianças subindo a plataforma para recitar algumas poesias e os pais assistiriam
e a apresentação de seus filhos. Eu sabia que muitos daqueles homens não voltariam para a igreja até a próxima programação de Natal. Por isso disse a ele: Senhor, esses homens pensarão que estou louco. Quero dizer, tínhamos tudo planejado e tudo girava em torno das mães. Meu sermão enfocava inclusive as mães da Bíblia. Então o Senhor disse novamente: ore pelos enfermos, ministre a eles. Após o término do trio feminino, levantei-me e comecei a ler meu texto sobre as mães. Contudo, logo interrompi meu sermão e disse: vou obedecer a Deus. Ele ordenou que eu ministrasse aos enfermos. Lembro-me de que naquele culto havia um senhor que sempre passava por nossa casa pastoral. Na verdade, ele cortava caminho pelo nosso quintal, entre nossa casa e a igreja, para ir ao mercado. Não sei o que aconteceu com ele, mas estava andando encurvado e não conseguia endireitar-se. Quando anunciei o culto de cura, ele veio à frente para receber oração. Coloquei as mãos sobre ele e o poder de Deus instantaneamente endireitou aquelas costas. Era um homem de mais idade, mas depois que Deus o curou, ele podia alongar-se e inclinar-se e até tocar o chão. Ele fez todos os tipos de exercícios diante de todos. Um bebê também foi milagrosamente curado. Olhei para a congregação em direção aos homens, os quais eu achava que pensaria que eu era louco por dirigir um culto de curas, e todos eles estavam chorando, enxugando as lágrimas. Como pode ver, quando seguimos o propósito de Deus em vez dos nossos, o Espírito Santo fica livre para se mover em nosso meio. Ele pode conseguir mais em 5 minutos do que nós em 5 anos. Propósito correto, motivo correto. Outro aspecto importante com relação a seguir os propósitos ou o propósito de Deus tem a ver com as nossas atitudes e intenções. Você sabia que pode ter o propósito correto com a intenção errada e dessa maneira jamais ser bem-sucedido? Deixe-me ilustrar o que quero dizer. Em 1947, teve início um avivamento de cura na América do Norte, que durou até 1958. Muitos anos antes desse acontecimento, Deus me impulsionou a orar. Estou certo de que havia mais gente orando, pois essa é a maneira de o Todo-Poderoso agir. Os planos dele devem ser tratados em oração em primeiro lugar. Eu buscava a Deus porque a única manifestação do Espírito Santo que tínhamos em nossos cultos era o dom de línguas e o de interpretação. Disse: Senhor, aqui em 1 Coríntios capítulo 12 estão todas as outras manifestações do Espírito. Entretanto, tudo que já vimos manifestar-se foram as línguas e a interpretação. Graças a Deus pelas línguas e pela interpretação, mas isso não é tudo. Falei, a tua palavra cita 3 dons de poder: fé especial, operação de milagres e dons de cura, dons de curar. Tudo isso deve manifestar-se em nosso meio. O capítulo 12 de 1 Coríntios ensina novas manifestações do Espírito, no versículo 7 a 11, que podem ser divididas em 3 grupos de 3, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dons de poder, fé especial, dons de curar, operação de milagres e os dons de expressão, profecia, línguas e interpretação de línguas. Orei quase todas as noites nesse sentido, algumas vezes às 3 ou 4 horas da manhã,
levantava-me e orava por 1 hora ou mais. No inverno, eu ia para a sala de estar para orar perto do aquecedor. Era muito frio ajoelhar no chão do quarto, porque não havia aquecedor lá. Em 3 ocasiões, acordei ajoelhado perto do sofá da sala e não me lembrava de ter ido para lá. Perguntava a mim mesmo: como cheguei até aqui? Devo ter vindo para cá dormindo. Não orava por nada além da manifestação dos dons de poder em nosso meio. Não pedia que Deus me usasse, porque na verdade preferia que Ele usasse qualquer outra pessoa, menos eu. Muitas orações pelas manifestações sobrenatural de Deus não são respondidas porque os propósitos dos homens são errados. Frequentemente as pessoas têm em mente: Deus usa-me. Não ore pedindo que ele me usasse, ou seja, não orei pedindo que Ele me usasse. Não me preocupava se Ele me usaria ou não. Queria que as pessoas fossem abençoadas e ajudadas, que a igreja crescesse e que a glória fosse dada a Deus. Naquela época orava para que essas coisas se manifestassem como na palavra de Deus. Sabia que pertencia a nós. Orei para que tivéssemos uma prolífera manifestação desses dons de poder e simplesmente persisti em minha oração. Um dia fui para meu pequeno escritório na igreja a fim de preparar o sermão de domingo. No entanto, senti-me tão incomodado para orar que saí da minha cadeira e comecei a orar. Orei em línguas por aproximadamente 5 horas. Até então, esse foi o período mais longo que já havia passado orando em línguas. Levantei-me apenas para beber água e movimentar-me um pouco, pois estivera de joelhos o tempo todo. No entanto, contei apenas o tempo em que eu estava realmente em oração. Orei dizendo: Senhor, oro pela manifestação do Teu Espírito, mas não sei como devo orar. Por essa razão, oro em línguas, pois dependo de Ti para orar como deveria. Deus queria manifestar-se, e eu sabia como orar até certo ponto, mas, como disse, ainda não sabia orar como deveria. Hoje também não sabemos exatamente como orar. Há um mover de Deus em nós. O Senhor quer manifestar-se por meio de sinais e maravilhas ao mundo. Sabemos orar, mas não sabemos orar como deveríamos. Romanos 8:26. Portanto, é preciso confiar no Espírito Santo. Após orar por aproximadamente 5 horas, alcancei o meu objetivo. Glória a Deus! O Espírito Santo deu-me uma palavra de sabedoria. Algumas pessoas dizem: nunca alcanço meus objetivos em oração. Isso se dá porque você nunca fica tempo suficiente na presença de Deus para receber alguma coisa. Quando a resposta do seu pedido chegar, você já se foi. Ou melhor, quando a resposta do seu pedido chega, você já se foi. Quando essa palavra de sabedoria veio, peguei meu bloco e a minha caneta e anotei: fevereiro de 1943. Ainda tenho guardada a nota original. Aqui está seu conteúdo. A término da Segunda Guerra Mundial acontecerá um avivamento de cura divina na América. O plano de Deus foi revelado 4 anos antes de acontecer. No seguinte, preguei sobre isso em um congresso. No ano seguinte, no ano seguinte, preguei sobre isso em um congresso de jovens em Longview, Texas. Dei a data e contei-lhes o que Deus havia falado que aconteceria. Quando fiz esse anúncio no plano de Deus publicamente,
o poder de Deus caiu sobre a multidão. Todos os pregadores correram para o altar. Todas as pessoas presentes, tanto jovens como velhos, dobraram seus joelhos em oração. A glória divina caiu sobre nós. Tudo aconteceu da maneira que Deus tinha revelado. Em 1947 iniciou-se o avivamento. No final das contas, havia 120 ministros, no que chamamos de Voz da Cura, todos os evangelistas de cura da América, com exceção do irmão Oral Robert, estavam lá. A revista A Voz da Cura, editada por Gordon Lindsay, registrou esse avivamento e nós usamos essa publicação como um veículo de propaganda. Agora aqui está o ponto aonde eu queria chegar. O que Jesus falou comigo em sua recente visitação. Tive de fundamentar o que digo para que você pudesse entender. Como já disse, você pode até seguir o plano de Deus, mas seu propósito pode estar errado na realização do plano dele. Havia um evangelista de curas de destaque na Voz da Cura. Ele era um homem chamado por Deus e ungido pelo Espírito. Ele seguia o plano do Senhor para o momento e para a sua vida. Era revestido de armamento sobrenatural para executar o ministério que Deus lhe dera. O Espírito Santo manifestou-se por intermédio desse homem em algumas das ocasiões mais milagrosas que já vi. Vi cegos instantaneamente recuperarem a visão por meio do ministério dele. Vi uma pessoa, a única que já vi com essa doença, cujo corpo tinha começado a se petrificar. Ela foi carregada para uma reunião, deitada como se fosse uma pedra na maca, mas ficou completamente liberta e pôde levantar-se e caminhar normalmente. Foi uma cena que valeu a pena ser vista. Uma vez minha esposa e eu estávamos viajando e paramos para visitar um dos cultos na igreja dele. Havia por perto um lar para surdos, de onde vieram 5 surdos mudos. Cada um deles foi curado instantaneamente diante dos olhos de todos. Ao aceitar uma oferta por isso, a unção do pastor o deixou. O propósito dele estava errado. Não se pode usar o plano de Deus para ganhar dinheiro. O Senhor me falou que fizesse o seguinte a respeito desse pastor: vai e diga-lhe que ele não viverá muito tempo, a menos que julgue a si mesmo. O Senhor me disse que eu advertisse a julgar sua vida em 3 áreas. Uma delas dizia a respeito à sua vida financeira. Não fui falar com ele e Deus disciplinou-me quanto a isso. No entanto, aquele homem jamais julgou a si mesmo e em um prazo de 3 anos morreu ainda muito jovem. O seu propósito tem de ser o de Deus. Creio que você entenderá o recado de Jesus, que Jesus deu-me quando recebi sua visitação. O mover poderoso do Espírito de Deus se aproxima. Por isso devemos manter corretos os nossos propósitos. Precisamos seguir o plano do Senhor, não o do homem, paralelamente ao propósito dele. Você não pode usar o nome de Deus para levantar dinheiro. Repetir. Você não pode usar o nome de Deus para levantar dinheiro. Você apenas pode transmitir às pessoas aquilo que Deus falou-lhe, dar-lhes a oportunidade de fazer parte disso, para que o fruto possa aumentar
a conta deles. Filipenses 4,17. Falo para que as pessoas... Deus disse que iniciássemos o centro de treinamento Rema, mas não ponho ênfase no dinheiro. Falo às pessoas aquilo que estamos fazendo e dou-lhes a oportunidade de ajudar, se quiserem e puderem fazê-lo. É preciso ser muito cuidadoso nessa área. Uma vez Jesus disse-me: muitos sobre os quais coloquei o meu espírito e chamei para o ministério, tornaram-se inclinados ao dinheiro e perderam a unção. Eu não quero perder a unção, nem por um minuto, nem por um segundo. Todo ministro, pregador, cantor ou qualquer um que é chamado por Deus deve ser cuidadoso nesse sentido. Não podemos seguir o plano de Deus buscando propósitos diferentes. Temos de seguir tanto o seu plano como o seu propósito. Não apenas precisamos ser cuidadosos quanto às nossas intenções no que diz respeito ao dinheiro, como também devemos tomar cuidado com o nosso ego. Há alguns anos, em uma convenção da Voz da Cura, ouvi um pastor dizer algo que chamou minha atenção. Ele era um bom pastor e tinha estabelecido um bom trabalho, mas isso foi na época do avivamento, especialmente os que aconteciam em tendas. Evangelistas de cura e tendas estavam por toda parte. Esse pastor disse: se Roberts, referindo-se a Oral Roberts, pode fazê-lo, eu também posso. Era esse o plano e o propósito de Deus para ele? Ou tratava-se do ego humano falando? Como um jovem de 30 e poucos anos de idade, fiz um comentário mental daquilo e prestei atenção nele para ver o que aconteceria. Ele deixou sua igreja, comprou uma tenda e em pouco tempo foi quase tão bem quanto ao pastor Robert. Sua tenda podia comportar 5.000 assentos. Mais à frente, ele teve de arrumar uma que podia comportar 10.000 lugares. Foi então que ele começou a se afundar. Naquela época eu também estava na Voz da Cura, mas Deus disse-me: você deve permanecer nas igrejas. Por isso, permaneci nelas em 1949 até 1962, até que Deus me deu um plano diferente. Viajei de igreja em igreja, pregando constantemente. Em 99% do tempo eu estava em um culto, praticamente em todos os cultos. Não quero dizer que isso acontecia ocasionalmente, nenhuma vez em 1000, mas em quase todos os cultos. Alguém se levantava e profetizava que eu tinha de providenciar uma tenda para mim. Tenho uma palavra para você. Deus quer que você tenha uma tenda. Acontece que, na verdade, Deus queria que eu tivesse uma tenda, tanto quanto queria que eu viajasse para Marte. Por isso, é claro que não providenciei uma, porque então tanta profecia nesse sentido, porque todos os outros pastores estavam fazendo isso. Vi muitos outros pastores adquirirem uma por causa dessas profecias. Aconteceu que todos esses ministérios em tendas caíram por terra. Você não deve fazer algo simplesmente porque os outros estão fazendo. Descubra o que Deus quer que você faça. Por que estou citando tudo isso? Porque o Senhor Jesus visitou-me e falou como a respeito dos planos, propósitos e práticas, porque Ele deseja mover-se novamente, hoje, com manifestações sobrenaturais. O mover de Deus não pertence apenas aos avivamentos do passado. Houve um grande avivamento e derramado o Espírito Santo que começou em
1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, e por volta de 1907, aonde a onda do avivamento de cura divina começou a se espalhar tanto nacional quanto internacionalmente. Então, em 1947, 40 anos depois, o avivamento de cura iniciou-se. E como vimos curas divinas, fiz parte disso. E para lhe dizer a verdade, fazer com que as pessoas fossem curadas foi a coisa mais fácil do mundo. Nunca antes eu vira nada como o que tivemos então. Como era fácil fazer com que as pessoas fossem curadas. Uma senhora evangelista, na verdade ela era uma conselheira, certa vez contou-me a mesma coisa. Ela disse: meu marido e eu estávamos no ministério, ele tocava piano e nós dois cantávamos, mas eu era a pregadora principal. Já estávamos no ministério há mais de 30 anos, mas jamais havíamos estendido as mãos sobre alguém. Apenas pregávamos em cultos e pessoas eram salvas e cheias do Espírito Santo. Também exortávamos um pouco. Mas quando essa onda de cura divina chegou e todos estavam impondo as mãos sobre as pessoas para que fossem curadas, decidimos que também tentaríamos. A primeira pessoa sobre a qual impus as mãos, ela disse, era completamente cega e foi instantaneamente curada. Aquilo quase me matou de susto. Curar as pessoas era a coisa mais fácil do mundo. Era como se a cura estivesse no ar. Vimos acontecer algumas das coisas mais milagrosas que já vimos em toda a nossa vida. Uma onda de cura divina como essa está voltando. Aleluia! Haverá curas milagrosas como essas no próximo mover de Deus. Temos de saber que a onda virá e como nos preparar para ela. Foi por esta razão que registrei neste livro aquilo que Jesus disse-me na visitação de 1987. Ele disse que o corpo de Cristo deve entender seus planos e propósitos e praticá-los.